Olá, seja muito bem-vindo a mais esta visão semanal do mercado brasileiro, dia 28 de agosto de 2023. Nessa oportunidade, a gente mudou o esquema e eu preciso que vocês tenham atenção agora para compreenderem qual foi a ideia nesse caso aqui. A primeira delas é que a gente tirou o milho. Não porque ele não seja interessante, pelo contrário, é um ativo super interessante e que dá para ganhar muito dinheiro. Só que a gente passou para uma nova publicação, né, que será a visão mensal do mercado agropecuário, né, ou visão mensal de agro. O título pode variar um pouquinho, que era para a gente ter lançado na última quinta-feira, né, dia 18, mas precisamos ainda fazer alguns ajustes, né, repensar e pensar direitinho essa publicação, então vamos lançar neste mês, na quarta semana, mas em setembro já cai novamente na terceira. E aí entra no ritmo, né? O problema é a primeira, que a gente tem que pensar bem em como fazer. E aí eu vou juntar as commodities internacionais com as nacionais e depois os ativos nacionais que têm participação no, no mercado agro, de uma maneira geral. E aí eu vou explicar mais naquela publicação. A outra coisa que a gente fez foi que muitos dos ativos que a gente estava vendo de caráter setoriais não estavam apresentando uma movimentação que fosse interessante para operar. Então acabava sendo uma coisa muito mais educacional, didático, que é importantíssimo, mas não tinha assim uma visão prática para dar alguns insights de operações de mais curto prazo para vocês. Então eu fiz uma mudança. Essa é a primeira. A gente vai passar agora a fazer a cada semana as principais altas e as principais baixas da semana anterior na bolsa. Com isso, a gente consegue verificar os ativos que tiveram uma alta mais expressiva e que podem estar num ponto de começar a cair, e os ativos que tiveram uma baixa expressiva e que estão num ponto de começar a subir. Essa vai ser a tônica dessa visão semanal a partir de agora. Okay? É diferente da visão global, que tem um caráter mais macroeconômico, então ela analisa ativos com esse aspecto também, obviamente, mas ela tem que avaliar ativos diferentes. Aqui a gente pegou os ativos que podem estar a caminho de uma sobrecompra ou de uma sobrevenda e que em breve podem soltar aí uma, uma movimentação interessante. Tá? Então vamos começar aqui com o gráfico de juros, que é normal, né? Deixa eu pegar uma balinha aqui, porque senão minha garganta anda meio ruim ultimamente. Aí ela começa a arranhar demais e não fica bom. Então, juros. Isso, agora sim, na velocidade do mouse. Ele teve aquela queda, né, quando saiu há 2 semanas atrás, quando saiu a decisão do cupom. Deixa eu ver aqui que ainda não está. Agora sim. Estava agarrando o ponteiro aqui. Quando sai a decisão do cupom de baixar 0,5% na, na taxa básica, Selic, que eu já comentei, acho que foi um erro, deveria ter sido apenas 0,25. O mercado não gostou, visivelmente não gostou. E, e aí ele foi caindo, né? Ou seja, ele teve uma certa inércia desse movimento anterior, mas já mudou. Já mudou. O que eu tenho falado, insistido e sendo chato até com isso? E muitos vendedores de relatório por aí, nessas empresas que vendem soluções miraculosas para você ficar milionário da noite para o dia, elas têm dito, aproveite a queda dos juros, o movimento de queda dos juros, etc. Eu acho até que os juros pode cair mais um pouco, o juros real, não o juros futuro que a gente está olhando aqui, né? O juros da Selic, quando eu falo isso. Mas não é um movimento que vai sustentar no longo prazo. Gente, o governo fechou, né, a economia fechou com um déficit de pouco mais de 40 bilhões no primeiro semestre. A expectativa é de que isso feche em 120 bilhões de déficit este ano. Onde que esse povo está vendo que vai ter queda dos juros? E outra, você tem um mercado em retração, né, uma forte pressão inflacionária, que ainda não se manifestou porque o Banco Central tem mantido a taxa dos juros suficientemente alta, mas ao tirar mais do que devia, na minha visão,
e a visão que parece ter sido a do mercado também. Só que eu tive a coragem de falar isso antes. Né? A maioria dos analistas, etc., só falou depois. Né? Depois que o mercado teve este tipo de reação aqui, e depois que ele teve esse tipo de reação aqui, eles estão falando, olha, talvez, veja bem e tal. Enfim, fazer o quê? Não existe condição fiscal para se manter esses juros baixos. Se os juros forem mantidos baixos, baixar muito mais ainda, ou seja, entrar numa seara de queda de juros, isso só vai acontecer em duas hipóteses, na minha visão. Se o presidente do Banco Central ceder aos apelos do governo, na verdade três. Ou se o governo fizer uma intervenção no Banco Central, de alguma maneira, não estou dizendo que isso é possível, nem que vai acontecer, nem nada disso, não estou fazendo teoria da conspiração aqui, mas vamos supor que ele encontre o meio de intervir no Banco Central para baixar os juros, ou no ano que vem, quando acabar o mandato desse presidente do Banco Central, começar o de outro, que vai ser indicado por este governo, que vai passar no Congresso, porque o Congresso está lá de figura representativa, mas não age, né, de fato. Então provavelmente vai passar. E aí, este novo presidente, alinhado com o governo, referendado por esse Congresso que a gente tem aí, pode começar a fazer a maluquice de abaixar os juros de maneira não sustentada. Que não é sustentável baixar os juros nesse momento. Eu adoraria que os juros fossem baixos. Eu adoraria que a bolsa estivesse bombando para cima. Mas não há contexto econômico e fiscal para isso. Eu tenho repetido isso direto. Não adianta você pegar o pessoal fundamentalista, eu respeito muito a análise fundamentalista, e dizer que os múltiplos estão muito baixos, que os ativos estão muito baratos. Eles estão baratos em relação ao passado. Em relação a possível perspectiva futura baseada nos dados do passado. Mas quando você olha para o futuro do Brasil, né, da economia, da estabilidade fiscal, monetária, econômica, não é bom. Não é um bom futuro que a gente enxerga neste momento. Como estas empresas com os múltiplos baixos, é verdade que elas estão com múltiplos baixos, a bolsa está barata, é verdade, mas como que vai crescer num contexto como esse? O que vai acontecer em algum momento é que a bolsa americana vai começar a ter outro ramp-up, outra puxada de alta. E durante um determinado momento, a bolsa brasileira vai ser puxada junto. Isso acontece. Mas é sustentável esse movimento? Não. Então cuidado. Cuidado para você não ser aquele que vai tirar dinheiro do seu bolso e colocar no bolso o pessoal que realmente é profissional e sabe ganhar dinheiro na bolsa. Quem é profissional ganha em qualquer condição. Qualquer condição. Só não ganha se fica parado. Se a bolsa fica fechada, fica parada. Aí não tem jeito. Se ela estivesse mexendo, o profissional está ganhando dinheiro. E tem os profissionais, vendedores de relatório, de soluções miraculosas e tudo mais, que estão em busca de pessoas que caiam no canto da sereia. Não seja esse marujo que vai cair no canto da sereia. Em termos de juros, então, o crocodilo está virando, né? Encontrou aqui uma resistência, que é uma resistência saudável, né? Ele tinha caindo. Passou da mandíbula, é um prenúncio de virada, né, para alta. Então ele vai realmente conseguir virar para alta ou não? É normal que exista uma correção a partir desse ponto, um pouquinho depois, um pouquinho antes. Né? A mordida do crocodilo está virando para alta. O Maximus já está em alta, mas deu uma equilibrada aqui, até porque começou a cair. Né? 3 candles, 4, porque tem um de dúvida e 3
menorzinhos aqui, mais fraquinhos, né? Ainda que dois deles sejam de alta e apenas um seja de baixa. O central aqui, o azul escuro, é de baixa. Então, quando a gente olha para isso, existe uma perspectiva gráfica muito favorável ao movimento de alta dos juros. Tá? E percebam que o patamar que ele está já está aqui no meio do caminho de quando a Selic foi cortada em 0,50. Ou seja, o mercado está dizendo mais uma vez que ele acredita que deveria ter sido 0,25. Certo? Porque quando caiu aqui mais de 50 pontos nos juros futuros, é porque o mercado estava prevendo 0,25 de corte. Quando veio 0,50 foi uma surpresa. Aí houve o gap. Houve uma correção, um ajuste das perspectivas. Uma coisa é o que o mercado acha. Outra coisa é o que ele passa a achar quando a realidade se impõe. Então, antes da reunião do Copom, ele achava que seria 0,25. Claramente, esse gráfico aqui, para quem entende, mostrava isso. E eu falei várias vezes, gente, o valor correto é 0,25. Só que eu não controlo a vontade dos diretores. Até me surpreendi do presidente do Banco Central votar por 0,50. E ele foi o voto de Minerva, né? Porque foi 5-4, né, dos 9 diretores. Então ele deu o voto de Minerva. Certo? Empatou 4-4. Ele votou por 0,50. Que na minha opinião não foi bom. O mercado não gostou, né, exceto o pessoal que quer vender relatório, né, ou a mídia que é paga por eles. Né? E aí, veja que o mercado, neste momento, está dizendo o seguinte: olha, suba 0,25 na próxima. Coloca os juros onde ele deveria estar. E a gente tem inflação acontecendo. Certo? Bom, índice. Eu voltei a usar o Ibov, que é o índice à vista, ao invés do índice futuro. Estava me gerando. A gente tem aqui diversos tipos de pessoas que nos assistem. E algumas pessoas não estão acostumadas com o mercado futuro. E o que se fala na mídia é apenas do mercado à vista, exceto o dólar. Na verdade é o dólar, porque tem o à vista e o futuro, mas as mídias em geral não distinguem muito bem um do outro. Então o Ibov, olha, ele estava vindo aí num grande patamar, longo patamar, ele deu uma exaltada. Né? Quando saiu os juros, ele começou a cair. O mercado internacional, principalmente americano, também caiu. Então tem um forte componente de influência da Bolsa Americana e Europeia em cima do nosso índice? Tem. Tá? O dólar subiu, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Isso, quando o dólar sobe, em relação aos valores da Bolsa em reais, diminui. Então, normalmente é mais atrativo. No entanto, caiu. O crocodilo está mostrando a continuidade da queda, a mordida do crocodilo está mostrando a continuidade da queda, o Maximus está dando ares de que deve continuar caindo. Tá? Ele não está dando ares de inversão aqui não. Tá? Ele está num patamar longo aqui, ó, né, que está no 618, próximo do 618, né, de Fibonacci. Ainda que tenha dado um tiquezinho para o alto aqui, isso não é suficiente, é apenas uma correção. É um candle de dúvida, inclusive, que está aqui no final da sexta-feira, que não é nada confiável, né, diminui muito o volume negociado. Então pode ser que ele suba assim, venha aqui até o lábio, a boca do crocodilo. Pode ser que depois ele consiga chegar nos dentes do crocodilo, mas por enquanto, gente, é um movimento de baixo. Não tem muito o que fazer, a não ser que surja algo excepcional, uma super boa notícia, aí ele começa a encarar. O outro ponto é que nossa bolsa fez o 13 essa semana, né, na quinta-feira. Ela fechou o 13º dia em queda. Não foi uma queda tão forte assim. Foi o 13º dia em queda. Mas
No 12º acho que fazia 40 anos que não chegava. O 13º eu não cheguei a ver nas notícias, eu não tenho tanto histórico assim para poder dizer. Mas o 12º, a 12ª perda consecutiva coincidiu com o ano de 1984, época das diretas já. Né? A gente ainda estava, eu não sei em que mês que foi, mas provavelmente a gente já estava sob governo militar. Né? Provavelmente não estava, porque o Sarney, Tancredo e Sarney só assumiram em 1986. Então estávamos sim em governo militar. Eu não lembro o que aconteceu naquela época, não fui procurar. Mas eu lembro que, pelo menos na minha família, era uma época boa, próspera. Uma época no ano seguinte, 85, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Não foi ruim, não. Não sei o que aconteceu lá, precisaria pesquisar mais. Mas o fato é, ela repetiu uma forte queda. Né? Uma queda prolongada, melhor dizendo. E não há, eu estou olhando para o gráfico aqui e digo, não há perspectiva, na minha visão, de melhora no curto prazo. Sexta-feira fechou com uma ligeira alta, fechou, mas olha o candle, é um nada aqui. Tá? Então, pouco significativo. Tá? E agora vamos lá. Aliás, antes tem o dólar, ainda não chegou nas ações. O dólar está fazendo resistência aqui, né? Ele está fazendo uma correção pro lado. A tendência dele até está de baixa, mas o crocodilo está em alta, a mordida do crocodilo está em alta, o Maximus está em baixa, porque está corrigindo. Mas na minha opinião ele está chegando aqui no suporte já e deve voltar a subir essa semana. Essa é a minha leitura, deve voltar a subir essa semana. No máximo ficar um pouco lateralizado. Não acredito que ele vai ter uma queda significativa para além do ponto em que ele está. Na faixa de 498, mais ou menos, né? Hashi, né, o índice de criptomoedas. Nossa, hoje eu tô com uma coceira. Tá difícil. O Bitcoin sofreu bastante, o Ethereum por consequência, né, por analogia, teve um forte gap durante essa semana, né, acho que foi na quinta-feira aqui. E demanda paciência, muita paciência. A mordida do crocodilo não é exatamente de baixo, né? Ela está fraca, ó. As linhas vermelha e laranja, mandíbula e dentes estão fracos no movimento, apesar da distância que tem para cá. É sinal que o preço andou muito. Ele está na terceira volatilidade, só acontece desse jeito por conta de um gap realmente. Ele não vai aguentar ir muito mais para baixo, deve começar a subir e a corrigir. Mas é um movimento de queda, aqui é um movimento de queda, aqui é um movimento de queda. Então, o máximo que eu alcancei é lateralizar, ficar corrigindo para o lado, mas eu acho que ele pode cair mais. Então fiquem atentos para quem tem, pode ser uma boa oportunidade de compra. Eu sou muito confiante no mercado cripto, Bitcoin e Ethereum, tá? Em termos de estrutura e tudo mais. Dá para especular nos outros? Dá, mas é especulação. Para mim, Bitcoin e Ethereum já está começando a chegar no nível de investimento. Tá? Ou seja, aquele que você compra e deixa sem previsão de quando vai vender. Certo? Então, eu acho que pode estar chegando num bom ponto de compra aí. Eu acho que isso vai valorizar muito no ano que vem. Então, até lá, se você quiser entrar agora nesse mercado, vai ter que ter muita paciência. Tá? Não vai ser fácil. Então, não ponha o que você não pode perder. Tá? Mas vale a pena fazer uma fezinha. O brasileiro é cheio de fazer fezinha, né? Bom, aqui as maiores altas semanais. E a gente pode ver, né? Apesar do índice ter finalmente conseguido fechar em alta, suposta alta na sexta-feira, foi terrível, né? Apenas 4 ativos do índice 100, que são os 100 ativos mais negociáveis da bolsa, né?
melhor negociados. Eu risquei a BEV aqui porque deu 0 a 0, né? Ou seja, durante a semana ele fechou no mesmo valor que ele entrou, então desconsiderei, né? Mas depois isso daqui só entra vermelho, né? Na semana, nessa coluna aqui, ó. Então a gente vai avaliar esses 4 ativos que tiveram as maiores altas. Os ativos que tiveram baixos foram muito mais, a gente vai avaliar um certo número deles, tá? Não dá para avaliar tudo. Então vamos lá, o primeiro foi Sabesp, deu uma esticadona forte, bem forte, tá? E o que está acontecendo agora? Crocodilo indicando para cima, a mordida do crocodilo começa a aliviar, certo? Maximus ainda para cima, mas com uma intensidade de deslocamento ainda verde, mas no limite, né? Abaixo de 35 ela já perde a cor, fica cinza. Abaixo de 35, aliás. Então o que está nos mostrando isso? Chegou lá, ó, alguns elementos na segunda volatilidade. Aqui está entre primeira e segunda. Você tem um doji fechando a semana. O que está nos parecendo aqui é que vai começar um movimento de correção. Esse movimento de correção vai ser curto. Provavelmente vai ser curto. Pelo que a gente vê aqui, ele deve chegar até os respingos. No máximo, no lábio do crocodilo. No máximo. Mas acho difícil que chegue. Deve chegar nos respingos. Então ele deve cair um pouco, lateralizar, ou lateralizar, depois cair, vir caminhando para tomar fôlego para continuar. Então, minha opinião é, acompanha, porque daqui a pouco vai ter mais oportunidade de compra. Tá? Minha opinião não é momento para se vender. Ele não tá, ele não esticou ao ponto de desfigurar a compra e estimular um movimento de short, um movimento de venda. Pelo menos é o que está dando para ver aqui. Ok? Magazine Luiza. Bom, eu não trabalho mais com Magazine Luiza, não mexo mais nessa ação. Ganhei o que tinha que ganhar e deixa quieto. Ela é um valor que tá uma ação de um valor muito baixo. Acho que eles estão precisando fazer uma junção de ações aí para jogar esse valor aqui pelo menos para uns R$ 10. Eu pensaria em jogar algo em torno de 20, né? Juntar 10 para 1. Iria aí para algo entre no valor de agora 29,30. Acho que já seria um valor bem mais razoável, bem melhor negociado. Mas enfim. Forte movimento de queda, encontrou um suporte razoável na segunda volatilidade no Bollinger. O Maximus avisou que poderia virar. Ele virou. Foi até a mandíbula, voltou até a boca e passou de novo. Está chegando na mandíbula. Está na mandíbula, melhor dizendo. A mordida do crocodilo ainda está embaixo. O crocodilo ainda está embaixo. O Maximus está querendo virar para positivo. Mas na nossa opinião é muito fator desse candle forte que tiveram aqui, que acumulou. Tá? Nossa opinião é que ele pode até esticar mais um pouco, talvez até o Bollinger, mas ele vai voltar a cair. E eu entraria short, entraria vendido aqui. Até inclusive vou olhar essa semana, porque Magazine Luiza tem opções, né? E eu gosto de trabalhar com opções. Então vou ficar de olho porque pode dar um trade rápido aí, um bom ganho. Ok? BRF tá parada agora, né? Mas olha como tá claro que ela encontrou suporte nos dentes do crocodilo. Tá bem claro, ela encontrou aqui, né? Ela foi seguindo, olha o suporte como segue direitinho. E aqui segue também. Isso é impressionante, às vezes que isso acontece. Mordida do crocodilo está em mercado ainda de compra, apesar do respingo estar mostrando o contrário, porque está no movimento de correção, né? Então ele corrigiu, certo? O Maximus ainda está no lado negativo, daqui a pouco vai virar positivo, na minha opinião. E esse movimento aqui vai esticar de novo. Minha visão, continua subindo. É uma boa oportunidade, está parecendo estar numa boa oportunidade de compra, tá? Para um trade curto, certo? Eu não me lembro se BRF tem opções. Se tiver, pode ser uma oportunidade também. Embraer é sempre um ativo difícil de operar no curto prazo, né? Mas
foi um dos que mais subiram aí essa semana. Veja que tem um movimento de alta aqui, apesar dessa oscilação. Ó, imagine que ela estava fazendo isso daqui, ó. Certo? O crocodilo está dando ares de que quer virar para alta. Né? Aqui está uma confusão tremenda. Ele está embaixo aqui, ele está dando ares, está todo mundo para cima. Então precisa a linha vermelha e a linha laranja caírem para baixo de zero para realmente configurar uma tendência de alta. O Maximus ainda está tímido, mas está com um índice de deslocamento de 94 quase por cento, bem forte. Então, nossa visão, ele deve dar mais uma esticada, ele tem que romper essa resistência aqui, tá? Olha aqui, tem que romper essa resistência. Então ele vai ramear um pouco aqui, vai ter dificuldade, mas vai chegar uma hora que ele vai conseguir fazer. E aí o próximo objetivo vai ser a segunda volatilidade. Eu não acredito muito em Embraer fazendo movimentos fortes, apesar dela ter feito esse daqui, ó. Foi um movimento forte para a Embraer. E aqui também foi um movimento forte para a Embraer. Esse aqui já foi um movimento quase da mesma magnitude, mas lento, né? Caindo aos poucos. Então, Embraer, eu sou um pouco cuidadoso porque ela não tem muita negociação especulativa, pelo menos é isso que parece. E aí você não tem grandes movimentos que dê para aproveitar. Mas aqui pode ser que encare uma razoável alta aí e dê para fazer isso. Agora abaixo, né? Só sobrou isso de alta na bolsa essa semana, né? Na semana inteira, hein? Segunda a sexta. E aqui são as baixas, a gente tem todos esses ativos aqui, chamando a atenção que alguns deles, ó, como Pets, no ano caiu 14, no mês caiu 24. Certo? E na semana caiu 10. Mas tem alguns, ó, que no ano subiram razoavelmente. Tá? Mas também tiveram quedas razoáveis no mês. E algumas delas praticamente foi nessa semana. E idem aqui. Então, assim, são coisas bem distintas. Eu estou olhando aqueles que caíram essa semana. Tem alguns aqui que subiram bem neste ano. Tudo bem. Tá? Vamos avaliar movimentos mais curtos para poder ganhar dinheiro mais rápido, garantir isso daí e depois partimos para a próxima. Certo? Rap Vida, uma forte queda. Forte mesmo, depois dessa alta bonita aqui, ó, um gap inclusive. Teve uma forte queda com gap também. Forte queda, mas parece que ela chegou no suporte. Tá com cara de suporte isso daqui. Crocodilo está caindo. Mordida do crocodilo indicando baixa, mas não muito. Ó, a vermelha com a laranja ainda não inverteram e estão muito próximas da linha zero. O que pode indicar que de fato isso daqui foi uma correção desse movimento aqui, profunda é verdade, mas que vai voltar a subir. E o Maximus, ele desceu forte, mais forte do que os movimentos anteriores, e já virou para alta. Ele está com uma intensidade de 38. Não é uma intensidade tão grande assim, mas já é uma intensidade verdinha. Certo? Então a nossa impressão é que o Rapvida caiu o que tinha que cair, está no suporte, mas não vai conseguir subir de uma vez, porque olha como é que está a configuração gráfica dele. Ele vai subir, bater em algum lugar, provavelmente nos dentes do crocodilo, corrigir, para depois conseguir ir para cima. Tá? No momento, a configuração é de baixa. Configuração gráfica. Então ele pode lateralizar também. Vamos ter que observar. Ele está ainda numa situação difícil de prever. Está parecendo que ele está no suporte, mas ele vai ter que corrigir. E essa correção pode ser de lado, né, como tem acontecido. Então é questão de observação. Eu acho que tem oportunidade aí vindo, mas ainda não chegou. Tem que aproveitar para olhar. E na semana que vem a gente comenta. Pode ser que alguma coisa aconteça no meio de semana e se você não estiver atento, você vai perder. Tá? Não dá para ficar esperando uma semana para aproveitar um movimento desse. Né? Com essa possibilidade que tem aí. Ok? Pets, movimento forte também de queda. Né? Bem forte. Teve uma correção no meio. Está tendo uma correção agora. Mas toda a configuração dele, exceto o Maximus, é de que essa correção vai virar queda de novo. Ele já está relativamente próximo da terceira volatilidade, então é algo que a tendência é que ele corrija mais antes de começar a cair. Seria o mais saudável. Mas para mim
Operação vendida nesse ativo, não tem nem dúvida. Não opero comprado aqui. Natura, ela fez um forte patamar aqui, ó. Um forte patamar. Esse suporte aqui coincide com essa resistência aqui. Esse suporte aqui coincide com essa aglomeração aqui. E um pouco com essa daqui também. O crocodilo para baixo, a mordida do crocodilo para baixo, sem tanta convicção nas duas linhas de baixa. E o Maximus virando ligeiramente para alta, ou seja, correção. Eu acho que ele vai corrigir sim, no máximo até a linha do lábio do crocodilo, e vai voltar a cair. Quando chegar na linha do lábio do crocodilo, ou quando der um indício de que esgotou o movimento, vai começar a cair, vende. Não tem operação comprada aqui, só vendido. Cirela passou por uma correção tímida, né, aqui um pouco mais forte. Já teve um candle de alta aqui, um candle de dúvida aqui, né, outro aqui. O Maximus está bem lá embaixo a linha do respingo, está quase no 100%. O lábio está chegando no 38, mas já está perdendo momento. As duas aqui estão se cruzando, mas muito próximas da linha zero. E o Maximus aqui com 38 de intensidade de deslocamento positivo. E teve o primeiro, na verdade, a segunda barra de alta, né, apesar de estar no lado negativo. O que nos parece que isso daqui vai lateralizar um pouco para conseguir subir. Mas pode também encontrar uma resistência e voltar a cair. No momento não dá para prever, só dá para prever que ele deve prolongar numa correção. Se você quiser aproveitar para um counter trading, pode ser uma boa oportunidade. Se não, espera até ele dar uma visão melhor do que pode acontecer. Provavelmente uma nova queda. Azul, movimento relativamente fraco, né? Suporte aqui. Crocodilo para baixo. Mordida do crocodilo para baixo. Maximus virando, mas sem muita convicção. Eu diria que ela está corrigindo. Parece que já chegou no seu limite, mas pode ainda talvez se estender até os dentes. E depois, vende. Que é para vender. Lojas Renner. Nossa, muito parecido com a Azul. Exceto pelo fato de que o Maximus tem 3 candles, 3 barras verdes, né, tá com uma intensidade de 51. Então ela deve subir mais um pouco. Essa aí deve chegar nos dentes do crocodilo, mas depois a queda. Marfrig, esse daqui também vai entrar lá no nosso mercado agro, mas ela teve aqui um movimento de queda. O crocodilo virou mais juntinho, não tão afastado quanto aqui. Começou a corrigir de quinta para sexta. Olha que interessante, a mordida do crocodilo, ela tá com as duas linhas laranja e vermelha começando a apontar para cima, mas ainda abaixo de zero. É difícil ver isso. Difícil. Todo mundo abaixo de zero. É mais fácil ver todo mundo aqui em cima, mas aqui embaixo é difícil. E o Maximus começando a querer corrigir. Olha, as informações são um pouco antagônicas. Mas o que me parece é que vai ter uma correção de fato mais profunda. Eu acredito que ela deve chegar no mínimo no lábio do crocodilo, provavelmente no dente do crocodilo, ou nos dentes, e depois continuar a queda. Eu acho que volta a cair. Mas tá um pouco estranho. B3, a Bolsa de Valores, movimento consistente de queda, crocodilo em queda, mordida do crocodilo em queda, Maximus corrigindo, isso daqui naturalmente é uma correção, vai no máximo, na minha opinião, na boca do crocodilo, no lábio do crocodilo, e volta a cair. Não vejo como fazer diferente. A não ser, mais uma vez, se mudar o contexto aí fora. BB Seguridade teve um gap forte, provavelmente teve um pagamento de dividendo aqui, porque não justifica tanto gap, e começou a dar uma aliviadinha. Crocodilo virando, mordida do crocodilo virando,
Maximus já na queda com 41, quase 42 de índice de deslocamento. Como a gente pulou, né, lá para baixo, em cima das médias móveis longas, está no limite do Bollinger, etc., eu acredito que deve ter uma correção. Então deve ter uns dias de alta. Mas eu ousaria dizer que ela volta a cair. Não dá para ver isso no gráfico, mas uma questão de experiência, pode não dar certo, né? Mas ela vai corrigir e vai voltar a cair. Essa é a minha visão. Ok? Então, estes foram os ativos que trabalhamos hoje. Deixa eu mudar aqui para o meio. Espero que tenham gostado desse novo formato, né? Eu acho que oferece mais oportunidades. Faltou o Itaú Unibanco. Faltou um gráfico do Itaú Unibanco. Eu coloquei aqui. Acho que eu esqueci de. Na hora de tirar e colocar, eu esqueci de recolocar os slides. Peço desculpas. Normalmente o Itaú não oferece muita oportunidade de curto prazo, não. Eu acho que vocês não perderam muito, mas eu tomo cuidado para arrumar isso na próxima semana. Tá bom? Talvez sejam até outros ativos, se bem que o Itaú deve ficar sempre nessa lista. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima segunda-feira, com mais uma visão semanal do mercado brasileiro.